Opa, estamos ao vivo, que beleza, rapaz. Estamos ao vivo aqui, ó, pelo YouTube do Tiradentes Online e eu tô ao vivo aqui também no meu Instagram. O pessoal que tá chegando, eu tô chamando para ir lá pro YouTube do Tiradentes Online, né? A galera que tá chegando aí, que vai fazer TRE, vai fazer TSE, essa galera que vai fazer tribunais, né? Até mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nesse momento nós vamos começar uma live super legal, porque nós vamos falar de um ponto que muita gente tem dúvidas. Se chama gestão de processos, tá? Nós vamos entender a gestão de processos, como é que ocorre essa gestão de processos, quais são os tipos de processos, qual é o nível de detalhamento do processo, como é que você faz o mapeamento do processo, tudo nessa live de hoje, tá bom? Então nós vamos desmistificar vários pontos aqui com relação à gestão de processos, tá? Então a galera que está chegando aqui no meu Instagram, corre para o YouTube aqui do Tiradentes Online, porque lá nós estamos com o material disponível para você possa pegar esse material e acompanhar essa live que tá super legal, tá? Olha só, vamos lá então, vamos iniciar, né? Pessoal, seguinte, ó, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu começo a falar com vocês aí pelo chat do YouTube, né? Porque eu tô ao vivo aqui também no Instagram. Então, nessa live de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de processo. Vamos começar a entender devagarinho o que seria gestão de processo. Quando a gente fala gestão de processo, a gente está falando de gerir toda a estrutura do fluxo desse processo da empresa, desde a entrada dos insumos até a saída de bens e serviços. Então, na gestão de processo, nós vamos gerenciar desde a entrada, desde os chamados inputs, a entrada de insumos, de matéria-prima, de bem, de mão de obra, de tecnologia, de tudo aquilo que é necessário para produzir um bem ou um serviço, passando pelo processo de transformação e gerando do outro lado a saída de bens, a saída de serviços, tá? Então, é isso que nós vamos ver nessa nossa live de hoje. Vem comigo aqui na tela. Vamos lá, diretor. Vamos lá, vamos para a tela. Meu amigo Leandro tá aqui, ó. O pessoal tá chegando aqui no Instagram, né? A galera que tá chegando. O Cícero, rapaz, meu amigo Cícero, um abraço para você. Grazi, Mari, a galera tá chegando aí. Vamos então começar a gestão de processo. Quem quiser acompanhar o material, corre lá pro YouTube do Tiradentes Online, tá? A gente está ao vivo agora no YouTube do Tiradentes com o material pronto aí para poder trazer essa informação para você, tá? Então vamos para a gestão de processo. Olha só, galera, aqui no material gestão de processo, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da gestão de processo. Vamos entender como é que funciona esse negócio de gestão de processo, né? Vamos desmistificar isso. Olha só, você está vendo aí no material gestão de processo que processo nada mais é do que um conjunto de atividades interrelacionadas. Então, quando a gente tem um conjunto de atividades que entre si elas estão relacionadas, a isso nós damos o nome de processo. Então, por exemplo, imagina, né? Numa empresa nós temos a entrada de insumos, de tudo aquilo que é necessário para produzir um bem ou serviço. Então, por exemplo, eu vou juntar aqui, ó, tecido, linha, máquina de costura, costureira, todos são insumos. Esse pessoal e essa matéria-prima, essa tecnologia, ela vai ser empregada na produção de camisa. Então vai passar por um processo de transformação e na outra ponta vai sair ali uma camisa, vai sair ali um bem para poder ser vendido, atender a necessidade específica do cliente. Então quando a gente fala do processo, a gente fala desse conjunto de atividades interrelacionadas. Por quê? Porque eu preciso organizar todo esse material, eu preciso dizer como vai ser feito o processo. Ó, primeiro é o corte, depois a costura, depois você faz aqui. Então tem todo o passo a passo para poder sair no final um bem específico, aquele bem que vai atender a necessidade do cliente. Quando a gente fala de atender a necessidade do cliente, nós estamos falando de atender com qualidade. A lógica é que nós tenhamos qualidade no atendimento, mas aqui, especificamente para entender a qualidade, nós precisamos entender o gerenciamento desse processo, desse fluxo. Porque o fluxo é uma coisa onde muitas vezes nós enxergamos como clientes a entrada e a saída. Quer um exemplo? Imagina, por exemplo, você chegar num curso preparatório. Você, por exemplo, você enxerga lá a entrada do curso porque tem um atendente que vai atender você. Ele vai atender você, você vai pagar lá a inscrição do curso e imagine que você vai assistir uma aula presencial. Aí depois ele marca uma data específica, você vai para uma sala de aula assistir lá a sua aula. Mas do atendente até a sala de aula, existe todo um fluxo ou um conjunto de situações, de atividades interrelacionadas que juntas vão levar a aula até você. Então, por exemplo, o atendente lá, ele vai passar a informação para o gestor dele vai passar para o financeiro vai passar para o pessoal que trabalha lá com recebimento de valores, o pessoal do recebimento de valores vai passar a informação para o pessoal do pedagógico, o pedagógico vai, por exemplo, procurar professores até chegar a aula para você lá na ponta.
Então existe todo um conjunto de atividades e essa gestão desse processo é muito importante nesse sentido, tá? Então, aqui no desenho, como vocês estão observando, nós temos aqui os chamados inputs, né? Os insumos, as entradas. E lá no outro lado nós temos os outputs, os bens ou serviços ou as saídas, né? E durante esse caminho nós temos um processo. Esse processo é chamado aqui de cadeia de valor. Então nós vamos dar valor através dessa cadeia de valor, fazendo o processo de transformação. Vamos então entender de cara que o processo só existe quando há transformação. Imagina, por exemplo, que eu peguei um bem e esse bem eu simplesmente estou repassando, estou revendendo o bem. Isso é uma gestão de processo, professor? Não, porque entra uma coisa e sai a mesma coisa. Para ser uma gestão de processo, tem que entrar algo e sair outro algo diferente. Então entrou tecido, saiu camisa. Entrou borracha, saiu pneu, tá? Entrou chapa de aço, saiu carro. Então eu tenho que ter uma transformação nesse processo, ou seja, uma geração de cadeia de valor. Vamos pegar aqui uma páginazinha em branco, vamos tentar desenhar esse processo de uma outra forma, olha só. Como é que a gente vai desenhar esse processo? A gente vai desenhar o processo assim, ó. Você tem esse processo aqui, onde vai mostrar para você, ó, uma situação onde tem várias pessoas dentro de uma estrutura, de uma empresa. Então você tem várias pessoas aqui, ó, dentro dessa empresa, tá? E essas pessoas que estão dentro dessa empresa, elas estão aqui passando por um processo que nós vamos chamar de transformação. Então aqui vai haver o processo de transformação. Mas esse processo de transformação ele vai ocorrer diante do que a gente chama de entradas, ou seja, entradas de insumos, né, ó, que a gente vai chamar de inputs, e saídas de bens e serviços, que nós vamos chamar de outputs. Então você que está estudando aí gestão de processo, que precisa de gestão de processo para o seu concurso de tribunais, você precisa entender de cara que o processo ele precisa de uma transformação. Ele precisa de uma entrada, ele precisa de uma saída, mas entre a entrada e a saída existe algo que é importantíssimo no processo, é a transformação, tá? A transformação ela é muito, muito, muito importante. Nesse momento, eu vou deixar aqui a galera do Instagram, tá bom? Eu vou deixar a galera do Instagram, vou convidar todo mundo para ir lá pro YouTube do Tiradentes, tá? E a gente vai continuar a partir do YouTube aqui do Tiradentes. Deixa eu sair aqui, ó. Opa, beleza. Tô encerrando o vídeo, hein? Show de bola. Beleza, show de bola. Vamos lá, pessoal, ó. Vamos então voltar aqui, ó, para a galera do YouTube. Deixa eu ver aqui a galera do YouTube. Pessoal que tiver dúvidas, pode ir colocando no chat aqui, beleza? Bom dia para a Sinira aí, ó. Sinira Leandro, bom dia, bom dia. Beleza, a turma que tá chegando aí. Bom dia, pode dizer de onde você está falando, que daqui a pouco eu mando um alô para você, tá? Então tira o print dessa tela, anota essa informação, eu vou sair dela, tá bom? Beleza, olha só. Então aqui é a nossa gestão de processo. Nessa gestão de processo, nessa situação onde nós estamos observando, né, entrada, saída, esse processo de transformação, uma coisa importante que pode ser cobrada em prova é a diferença entre gestão de processo e gestão por processo. Qual é a diferença, professor? Existe uma grande diferença nessas preposições aqui, ó, tá? Então, a gestão de processo e a gestão por processo são coisas distintas. Por quê? Porque quando a gente fala da gestão de processo, a gente fala da gestão do todo, do processo como um todo. Então, ó, é o gerenciamento de processos específicos. Então, eu estou olhando para o processo especificamente. O foco, o olhar é no processo, Então, a gestão de processo é a gestão que nós vamos ter aqui do processo em si, né? Agora, quando a gente fala de gestão por processo, nós estamos olhando que dentro da empresa existem vários processos. Como assim, professor? Vamos já ver o nível de detalhamento dos processos. Então, imagina, o processo todo da empresa, aqui do Tiradentes, por exemplo, o atendente está lá e você está recebendo a aula aqui com o professor. Eu falei para você que existe todo um processo, um grande processo aqui no Tiradentes. Mas cada setor do Tiradentes, ele tem uma função específica, que ali vai desenvolver um processo. Então, o financeiro tem um processo próprio dele, o atendimento tem um processo próprio dele, a gráfica tem um processo próprio dele, o pedagógico tem um processo próprio dele. Cada departamento tem um processo específico. E quando a gente vai estudar processo por processo, olha só, por processo, nós estamos falando da gestão por processo, que é a integração entre os processos, ó. Então, o foco aqui é na estrutura organizacional, porque dentro da estrutura existem vários departamentos, e cada departamento vai ter um processo em si. Então, quando eu falo gestão de processo, eu estou estudando o processo em si.
Então, se eu quiser estudar o processo que ocorre lá no financeiro, eu vou estudar todo o processo que ocorre no financeiro, desde o começo até o fim. Isso é a gestão de processo. Agora, se eu quero comparar o processo do financeiro com o processo do comercial, aí é gestão por processo. Eu estou olhando os processos e comparando por processo. Beleza, professor, joia. Vamos para frente, olha só. Tipos de processo, tá? Aqui é muito, muito, muito importante, né? Bom dia para o Maurílio José. Bom dia, Maurílio. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, ó. Tipos de processo. Primeiramente, a gente vai ver que o tipo de processo ele pode existir quanto ao chamado nível de processo. Ó. Quanto ao nível de processo. Então, quanto ao nível de processo, nós vamos ter alguns tipos de processos aqui importantes. Ó. Existe o chamado processo de negócio, processo organizacional e o processo gerencial. Professor, o que é o processo de negócio? São aqueles mais centrais para que a organização cumpra sua missão e atenda aos seus clientes. Ou seja, que geram produto e serviços desejados pelos clientes. Então, o processo de negócio é aquele que visa atender lá na ponta, ó, um cliente específico. Então, esse é o processo de negócio. Ele vai ter um bem, um serviço que vai atender esse cliente. Ou seja, o foco aqui do processo de negócio é um foco nos fins. Eu estou olhando lá para os fins, para atender esse cliente especificamente, tá? Processo organizacional, que acontece dentro da organização. Então, são aqueles não visíveis para os clientes externos, mas são vitais para que a organização funcione. Integram os sistemas e setores da organização. Então, por exemplo, você como cliente, quando você chega para se matricular aqui no presencial do Tiradentes, eu falei para você que você enxerga o atendimento e você enxerga o professor aqui em sala de aula dando a aula. Mas você não sabe o processo que ocorre no financeiro. Você não enxerga o processo que ocorre na gráfica. Aí você recebe o material no final, mas todo o trabalho que existe na gráfica, a compra de material, né, o detalhamento do uso da tinta, de como vai ser feito a impressão, nada disso você enxerga. São processos internos da empresa, são processos organizacionais. Mas me diga uma coisa, se o professor lá na sala de aula não tivesse todo o material disponível, inclusive a impressão, será que a aula sairia da mesma forma? Talvez não. Então eles são vitais para a organização, porque são processos que não estão ligados aos fins, estão ligados aos meios, mas são processos importantes para que o todo ocorra, para que o grande processo da organização ocorra, tá? Processos gerenciais são processos que facilitam a tomada de decisões gerencial. Então, quando tem uma decisão gerencial, o gerente tomando uma decisão, nós podemos observar isso através do que a gente chama de processos gerenciais. Então, os processos gerenciais são aqueles que auxiliam a tomada de decisão pelos gestores da organização, ok? Uma outra classificação dos processos seria quanto à geração de valor para o cliente. Então, olhar agora para o cliente. E aí nós podemos ter os processos primários e os processos de suporte. Pessoal, aqui é bem próximo à classificação anterior, porque são duas classificações diferentes, mas na hora da prova, os elaboradores eles não querem muitas vezes que você abra o leque nessas duas classificações. Pelo contrário, muitas vezes eles unem as classificações. Então, a classificação para o cliente é a mesma classificação que a gente tem com relação ao produto. Ou seja, um processo de negócio, que é aquele que visa atender o cliente, ele também pode ser chamado de primário. Então, o primário aqui, ó, ele é compatível com a classificação anterior como o processo de negócio. O processo de negócio que são aqueles que geram os produtos e serviços para os clientes. Olha só, a lógica é a mesma. É um foco nos fins. Então, aqui o foco é nos fins, ó, fins, tá? O processo de suporte, ele é bem equivalente ao processo organizacional, que são todos os demais necessários para que o processo primário possa existir, ou seja, são aqueles vitais para que a organização ela funcione. Então, os processos organizacionais, eles são, né, processos em que a gente pode dizer que também são chamados de suporte, porque o foco aqui são nos meios, tá? Foco nos fins, foco nos meios, tá? Então, a gente tem aí duas classificações que são importantíssimas e que elas estão ali disponíveis para que você possa observar e entender que negócio ou primário, eles são equivalentes, assim como suporte organizacional também são equivalentes. Então vem aqui comigo, olha só. Pegando uma paginazinha aqui, vamos imaginar o seguinte, ó, tá aqui a estrutura da empresa, tá? Ó. Imagina um organograma da empresa, ó. Um organograma da empresa que vai aqui mostrar o seguinte, ó. Nós temos aqui 3 departamentos nessa empresa, ok? E aí o processo, ele flui da seguinte forma, ó. Imagina que entra um insumo aqui, ó. Você, por exemplo, comprando aí o curso preparatório, né? No atendimento do Tiradentes, passa para o gestor, passa para cá, vai para o financeiro, ó, passa por esse processo, chega no pedagógico
e está aqui o produto sendo entregue a você, ó. Esse caminhozinho aí que você está enxergando, que é o caminho vermelho, esse caminho vermelho aqui, ó, é o processo de negócio ou o processo primário. Então, o processo que está atendendo o cliente, ele muitas vezes não é um processo horizontal, como a gente acabou de falar, né? Entradas e saídas. Perceba que aqui tem os inputs e aqui tem os outputs, ó. Tem as entradas e tem as saídas, né? Então, o processo ele não é retilíneo, ele não é horizontal, ele vai passando por várias situações dentro da estrutura, dentro da organização. Agora, cada departamento, ele tem um processo específico, não tem, professor? Tem. Então, esse departamento financeiro aqui, por exemplo, ó, esse roxinho aí, ó, ele tem um processo específico. Esse processo pode ser chamado de organizacional ou ainda processo de suporte. Veja, as pessoas não estão enxergando o que acontece ali dentro, mas é um processo organizacional, um processo de suporte. E aquele tipo de processo onde o gestor ele consegue tomar uma decisão melhor para com os seus subordinados, esse processo azulzinho é o processo que a gente chama de gerencial. É o processo em que auxilia a tomada de decisão dos gestores, ó. Então essa setinha azul aí é o processo gerencial. Então essa figurinha ela é importante para que você possa distinguir aí quais são os principais tipos de processo, tá? Em duas classificações diferentes. Então tira o print dessa tela, guarda essa informação porque isso é muito relevante, tá? Muito relevante. Né? Bom dia a todos que estão chegando. Vamos lá, vamos continuar, tá? Beleza. Olha só, vamos para frente porque tem mais tipos, né? Mais classificação de processo. Ó, a gente tem agora o processo quanto ao fluxo de informação e decisão. Então, quanto ao fluxo de informação e decisão, ó. Nesse caso, nós podemos ter os processos conhecidos como verticais, horizontais, transversais. O que são verticais, horizontais e transversais, professor? Verticais são aqueles que ocorrem de cima para baixo ou de baixo para cima. Horizontal são aqueles que ocorrem no mesmo nível hierárquico, mas em diversas áreas, né? Ou seja, em diversos departamentos. E o transversal é aquele que atravessam diversas áreas da organização e chegam a atingir aí outros níveis também, né? Até mesmo outras organizações. Professor, não entendi. Vamos pegar esse vertical, horizontal e transversal e vamos ver logo o processo interno e externo e fazer um desenho com relação a eles, tá? Quando a gente fala de processo interno e externo, é aquele que começa e termina dentro da mesma empresa. O externo é aquele que não se limita apenas a uma empresa, ou seja, ele entrega bem e serviço para fora, para outro cliente. Então, por exemplo, imagina que eu, dentro da empresa, eu preciso no meu departamento de um sistema de tecnologia da informação. Aí eu tenho uma área de TI e solicito essa área de TI um sistema. Então, esse tipo de processo que vai ser feito pela TI para entregar esse sistema para a empresa é um processo interno. Tranquilo até aí? Mas eu produzo, por exemplo, brinquedo para vender. Então, eu produzo brinquedo para vender a um cliente externo. Isso é um processo externo, tá? Então, não tem muito mistério com relação a interno e externo. A gente só precisa entender o desenho do vertical, horizontal e transversal. Vem então na tela, ó. Vamos lá. Vamos fazer um esqueminha aqui para você entender melhor. Olha só. Quando nós falamos do processo vertical, eu vou colocar com cores diferentes, tá? Para você poder entender direitinho o que vai acontecer em cada um deles, ó. Então imagina que nós temos aqui, ó, novamente, 3 departamentos, né? 3 departamentos nessa empresa e nós vamos ter aqui um processo vertical. O que é o processo vertical? É aquele processo que vai atingir, ó, vários níveis da estrutura, né? Então o processo vertical, ele é um processo onde nós temos um processo, ó, em diferentes níveis, ou seja, está pegando desde o nível estratégico, tático ou operacional, né? E nós vamos ter aqui, ó, mesmo departamento. Por quê? Porque chegou nesse departamento, ele já desceu. O departamento é o mesmo. Então, o tipo de processo vertical, ele ocorre em diferentes níveis, mas no mesmo departamento. Quando a gente tem um processo horizontal, esse processo horizontal ele ocorre em mesmo nível, ou seja, ele está ali, ó, falando, por exemplo, do nível tático ou gerencial, né? Vamos lembrar que a organização tem 3 níveis, ó. Para quem não lembra, a gente representa por um triângulo. Esse triângulo pode ser representado aí por essa figura que é o organograma, né? Ó. A gente vai ter aqui o nível estratégico, o tático, o gerencial e o operacional. Então, quando eu estou olhando aí o nível hierárquico aí, uma situação horizontal, desculpa, eu estou dizendo que eu estou no mesmo nível hierárquico, né?
Então, o mesmo nível hierárquico é porque está ali no mesmo nível, tático ou gerencial, por exemplo. Mas a gente tem departamentos diferentes. Ah, professor, beleza. Então, essa figurinha que eu fiz aqui no organograma, eu vou fazer aqui também, olha só. Aqui, ó, tá? Olha a figurinha aqui, ó, do horizontal. Ah, professor, beleza, joia, tranquilo. Vamos agora para o transversal. O que acontece no transversal? O transversal ele vai ocorrer na estrutura assim, ó, de forma diagonal. Transversal é isso. E o que é o transversal, professor? O transversal ele vai ocorrer, ó, em níveis diferentes e também em departamentos diferentes. Tá? Então ele vai ocorrer assim, imagina, ó, eu pego o gestor desse departamento aqui com um operacional do outro departamento ali embaixo. Ó. Então você está vendo que o transversal ele ocorre em níveis diferentes e departamentos diferentes, tá? Então são processos que estão acontecendo com pessoas de níveis diferentes com departamentos diferentes. Então está pegando ali, por exemplo, o nível, nesse caso, o tático ou gerencial com o nível operacional. Ah, professor, beleza. Então esse é o que a gente chama de transversal, tranquilo? Tira o print dessa tela, anota essa informação, porque é muito importante, tá? Muito importante. Vamos para frente. Vamos voltar aqui, ó. Tira o print, beleza, vamos para cá. Olha só. Então nós acabamos de ver os tipos de processos, né, com relação ao fluxo de informação e decisão. Processo interno é aquele que começa e termina na mesma empresa, isso aí não tem muito mistério. E o externo é aquele que sai da empresa, né, que vai atingir o cliente lá fora, externamente, tá? Beleza, professor, joia. Vamos para frente então, vamos lá. Ó. Níveis de detalhamento do processo. Quando nós falamos de níveis de detalhamento do processo, nós estamos detalhando o processo, entendendo esse processo, desde a situação mais geral do processo até a situação mais detalhada do processo. Vamos entender bem, ó. Imagina o seguinte, imagina a estrutura do McDonald's, tá? Estrutura do McDonald's, a estrutura mundial do McDonald's. Então você tem uma visão grande do McDonald's, né? Mas me diga uma coisa, para que essa estrutura grande do McDonald's ela funcione, eu preciso de alguém montando o Big Mac lá no McDonald's, não preciso? Preciso. Então eu estou detalhando o processo no nível mais básico possível, que é uma tarefa. Montar um sanduíche, isso é uma tarefa. Todo mundo tem uma tarefa específica dentro da empresa. Às vezes, o cara que está fazendo uma tarefa aqui, ó, no nível organizacional ou de suporte, ou seja, ele não está vendo os fins, né? Nem está no atendimento e nem está lá na frente lá da venda do produto, ou, por exemplo, aqui na questão de curso preparatório, não é o professor que está na frente do aluno, vendo se o aluno está feliz ou não com o recebimento daquele curso específico, o cara que está lá no meio, ele acha que o trabalho dele é irrelevante. Então, muitas vezes a gente acha, porra, eu estou fazendo a mesma coisa sacal, todo dia a mesma coisa, porque a gente não está nas pontas, a gente está no processo, no meio do processo. Mas lembre, tudo que é feito no meio do processo é vital para que todo o processo funcione. Então, o nível de detalhamento vai nos mostrar isso. Ó. Nós temos 5 níveis de detalhamento. Nós temos o macroprocesso, que é o grandão. O que é o macroprocesso? É o que gera a cadeia de valor. Então, por exemplo, o McDonald's está pensando em como expandir o McDonald's, como é que ele vai fazer, né, a estrutura maior do McDonald's, estratégica lá do McDonald's. Ele está pensando em como fazer com que o McDonald's se sustente em mercados que o McDonald's não entrou ainda. Como é que o McDonald's vai crescer daqui a 10 anos. Ele está pensando de forma ampla. Isso é o macroprocesso do McDonald's. Mas imagina, o McDonald's é dividido em vários departamentos. Cada departamento, portanto, tem um processo. Então, do macroprocesso, a gente passa para o processo. Dentro de cada departamento, tem algumas funções específicas que algumas pessoas vão executar. Então, dentro dos processos existe o que a gente chama de subprocessos. Dentro dos subprocessos existe o que a gente chama de atividades. E dentro das atividades, as tarefas. Então, vem comigo aqui na tela, olha só. Do macroprocesso, a gente vai ter o processo, do processo o subprocesso, do subprocesso as atividades, das atividades as tarefas. Vamos para um exemplo mais simples? Vamos lá. Imagina você aqui, ó. Você aqui no Tiradentes. Qual é o macroprocesso do Tiradentes? É o atendente receber você lá, passar pelo financeiro, passar pelo pedagógico e você receber aqui sua aula, né? Seja uma aula virtual, seja uma aula presencial. Você está no macroprocesso. Mas me diga uma coisa, cada departamento desse que passou, o atendimento, o financeiro, o pedagógico, cada um deles tem um processo em si, não tem? Tem. Se eu olhar para o financeiro, por exemplo,
Lá no financeiro vai ter gente que vai só receber valores. E no financeiro vai ter gente que só vai fazer pagamento de valores. São subprocessos, ou seja, são quebras do processo. Só que nesse subprocesso, cada subprocesso desse, cada pessoa vai desenvolver uma certa atividade. E dessa atividade, cada pessoa executa uma tarefa específica, que é o nível de detalhamento maior do processo. Então aqui, para a gente entender, o macroprocesso seria o quê? Seria aquilo que gera a cadeia de valor, que gera a transformação. Então aquela visão que a gente tem, os inputs, outputs e a transformação, aquela visão é o processo grandão chamado macroprocesso. Então vem comigo aqui, ó. Macroprocesso é o que gera, portanto, a chamada cadeia de valor. É o que gera transformação. Transformação. Tá? Só que dentro do macroprocesso existem vários processos. E os macroprocessos são o quê? Os processos são o quê? São somatórios de subprocessos. Quando eu tenho vários subprocessos, eu tenho um processo. Quando eu tenho um subprocesso, eu tenho um somatório de atividades, que é a parte específica de um processo. Quando eu tenho atividades, eu tenho um somatório de tarefas. E a tarefa é a parte específica, a parte mais detalhada de um processo. Então, por exemplo, nesse momento, tem um diretor aqui fazendo o online comigo. O diretor aqui, ele está executando uma tarefa específica dentro de uma atividade que está disponível no online. A atividade de trabalhar aqui dentro da estrutura dos estúdios, fazendo várias funções específicas. Só que o online, ele tem subprocessos, que somados dão o processo todo do online. Que esse online, somado ao que está aí disponível na empresa Tiradentes como um todo, dá o chamado macroprocesso. Entendeu o que é nível de detalhamento? Então, o que você não pode errar na hora da prova é entender que há uma diferença entre classificação de processo, que aí você vai ter o processo primário, de negócio, de suporte, organizacional, gerencial, o processo vertical, horizontal, transversal, tá? E o nível de detalhamento. O que é o nível de detalhamento? Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. Então aqui é como se tivesse uma seguinte situação. Ó. O macro é a soma de vários processos. Então os processos estão dentro da macro. E dentro dos processos estão o quê, professor? Dentro dos processos, pessoal, vão estar os subprocessos. Dentro dos subprocessos vão estar as atividades. E dentro das atividades vão estar as tarefas. Então é essa figura que você precisa ter, ó, tá? Dentro do macroprocesso você tem um processo, dentro do processo você tem o subprocesso, dentro do subprocesso você tem atividades, dentro das atividades você tem as tarefas. Esse é o nível de detalhamento do processo, tá? Beleza, show de bola. Vamos para frente então, professor, vamos lá. Olha só. Nós vamos chegar numa parte que é bem cobrada em provas de concurso, tá? Veja só. Vamos falar do guia BPM-CBOK. Do guia o quê, professor? Guia BPM-CBOK. Esse guia, pessoal, é um guia super cobrado, né, em diversas provas de concurso, quando se fala de gestão de processo, porque é um guia que vai mostrar as melhores práticas para a questão do processo. Então, existem as melhores práticas para a questão do processo, que é trazida pelo guia BPM-CBOK. Uma coisa importante é, esse nome é estranho, esse nome diz respeito a uma coisa que está muito ligada, talvez, à ideia de informática, né, professor? Exatamente. Que é muito utilizado pelo pessoal da tecnologia da informação. Ah, professor, mas vou estudar administração, preciso de tecnologia da informação. A gente precisa da parte administrativa dessa tecnologia. Porque o pessoal da TI, ele só está achando soluções através do uso de sistemas computacionais, soluções administrativas para a empresa. Então, essas soluções administrativas, elas podem ser trazidas por uma gestão de processo. Imagina um processo de uma empresa gigantesca, uma montadora de veículo que ela é multinacional. Imagina o tanto de processo que existe dentro de uma empresa como essa, pessoal. Olha o número de processos. Se você não tiver isso dentro de um sistema computacional, você se perde. Imagina, houve um problema na montagem das portas do veículo dessa empresa. Cara, se eu não conseguir detalhar o processo e enxergar onde é o problema, eu vou gerar um custo muito grande para sair caçando esse problema, procurando esse problema. Então, preciso ter detalhado, desenhado. Ah, o problema está nessa fase do processo. Então, nessa fase do processo eu consigo enxergar onde esse processo aqui, ó, tem algum problema. E aí o guia vai nos trazer uma forma interessante de gerenciar esse processo. De olhar para esse todo, para esse processo e entender assim, olha, eu preciso gerenciar o processo da melhor forma possível. E como é que eu vou gerenciar?
o guia vai ser exatamente um norte para que a gente possa gerenciar o processo da melhor forma possível. Então esse guia BPM-CBOK, ele é um guia que ele é utilizado para a gestão de processos. Cuidado para não confundir, porque tem um outro guia chamado PMBOK. Termina com o mesmo BOK, ó. Mas esse PMBOK não é de processo. O PMBOK diz respeito à ideia de projeto. Projeto é outra coisa, tá? Projeto é temporário. Então, ó, quando se fala em projeto é PMBOK. Quando se fala em processo é guia BPM-CBOK. Então, esse é o guia que a gente precisa entender. Atualmente, o guia está na versão 4.0. Só que as provas ainda cobram a versão 3.0, que é o que a gente vai ver. O que é o guia BPM-CBOK? É somente um guia sobre gerenciamento de processo. Então, BPM é o Business Process Management, ou seja, é o gerenciamento do processo do negócio, né? Ele fornece um panorama abrangente de conceitos, indica as melhores práticas e compila as lições que foram aprendidas ao longo do tempo. Duas coisas são importantes no guia BPM-CBOK, então vou direto ao ponto. O que eu preciso aprender do guia BPM-CBOK, professor? Você precisa aprender duas coisas, ó. Primeiro, ciclo de vida do processo. O processo tem um ciclo de vida, ela começa em algum ponto e ela termina em algum ponto. Então ela começa aqui no P, ela passa para o A, depois ela vai para o D, M, depois ela vai para o I, do I ela vai para o M, e do M ela volta para o R, que aí finaliza e volta de novo a P. Por isso que a gente chama de ciclo, porque esse ciclo ele passa pela mesma fase, ou seja, eu planejo, analiso, desenho, implemento, monitoro e refino. Depois eu volto de novo ao planejamento, tá? Esse é o ciclo de vida do processo. Então todo processo começa pelo planejamento. O que é planejamento? Planejar é ter objetivo, é ter meta definida. Então quando você tem meta, você tem situações definidas, objetivos definidos, você está planejando. Depois o guia BPM-CBOK pede para você analisar, para você saber se realmente esse é o melhor momento de você começar o processo. É o melhor momento? É. Então toca o barco, vamos para frente. Depois nós vamos passar para o processo de desenho e modelagem. O que é o desenho e modelagem? Desenho e modelagem é você modelar, desenhar o processo. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre esse desenho e modelagem. Entender como é que a gente desenha esse processo, como é que a gente entende o fluxo desse processo, tá? Depois desse desenho e modelagem, nós vamos passar para a implementação. Nós vamos colocar o processo para funcionar. E depois da implementação, nós vamos monitorar, ou seja, controlar esse processo. Só que o controle desse processo, segundo o guia BPM-CBOK, tem que ser, depois desse monitoramento, passado pela fase de refinamento. O que é refinamento? Eu preciso trazer um processo de melhoria nesse processo. Então, antes de voltar a planejar, eu preciso de uma melhoria. Veja, isso aqui é muito próximo ao que a gente estuda na ideia básica da administração, que é a função administrativa do PODC. O planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejar está aqui, ó. O organizar está aqui, o dirigir está aqui e o controlar está aqui, ó. Então o PODC são exatamente essas fases segundo o guia BPM-CBOK. Só que, segundo o guia BPM-CBOK, a gente tem que ir além. A gente não pode olhar somente para planejar, organizar, dirigir, controlar e voltar a planejar. A gente precisa refinar. Então esse ponto aqui, ó, é de extrema importância para que a gente possa voltar a fazer o processo acontecer, o seu ciclo continuar, ok? Bom, além de ciclo de vida do processo, entender essas etapas, nós precisamos de um outro ponto do guia BPM-CBOK. Lembro que estamos na versão 3.0, né? Ó? Então vamos lá. Na versão 3.0 nós temos os níveis de maturidade. Quais são os níveis de maturidade? Nós temos 5 níveis de maturidade no guia BPM-CBOK para o processo. Nós temos o nível inicial, que é o nível inicial. É aquele nível em que o cara ainda está apenas planejando, o cara está apenas no P, no planejamento. Então o nível inicial é o nível daquela situação de um amigo que eu tenho, por exemplo. Vou trazer um exemplo do meu amigo, tá? Eu tenho um amigo que ele diz assim, cara, eu vou montar uma empresa de camisa, ó. Vou montar uma empresa de camisa, legal. Eu escuto essa história dele há 15 anos. Até hoje, a empresa dele existe na cabeça dele. Como assim, professor? Sabe aquela coisa que você somente planejou, objetivou, mas você não colocou em prática? Pronto. Segundo o guia BPM-CBOK, quando você está só no campo das ideias, você está no nível inicial do processo. Então ele está no nível inicial. Ele está ali pensando quando vai fazer. Mas quando, professor? Sei lá, um dia. Por isso que é importante no planejamento você entender que o objetivo tem que vir junto com metas. O que é metas? Quantificação dos objetivos. Ah, eu quero passar no concurso. Quando? No próximo concurso. Verde. Eu estou muito imaturo. O nível inicial é só o planejamento.
Beleza, beleza, pessoal. Houve uma queda aqui técnica, né? A gente está passando por um momento de muita chuva em Fortaleza, né? Muita chuva. E tá tendo esses problemas técnicos, né? É um ruído na comunicação técnica que ocorre, mas já foi consertado aí. Nosso diretor, ele é o MacGyver aqui, a gente chama de MacGyver, que, né, profissão perigo. O cara é realmente, ele vai lá e resolve as situações. Quem é da década de 80 aí vai saber o que é profissão perigo, mas eu acredito que vocês são bem mais novos, então muita gente não vai saber o que é profissão perigo, nem MacGyver, né? Mas depois procura no Google que você vai entender o que eu tô falando, tá? É o seguinte, pessoal, ó. Nesse caso, a gente vai fazer uma recapitulação de pontos importantes aqui. Nós estávamos falando, por exemplo, sobre o ciclo de vida do processo. Vamos lembrar aqui, ó. O ciclo de vida do processo, eu acho que foi visto, né? É o planejamento, a análise, o desenho, a implementação, o monitoramento e o refinamento. Corresponde a alguns pontos aí do PODC, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, que são as funções da administração. E a gente estava entrando no que nós chamamos de níveis de maturidade. Aí eu estava falando, ó, existe o nível inicial, que é o inicial, e quando está só no campo das ideias, quando o cara ainda está somente no planejamento, ó, só no planejamento, está só na cabeça dele. Então no campo das ideias você tem um processo, mas está só no nível inicial, muito imaturo ainda. Para a gente ter uma maturidade maior, nós vamos para o nível gerenciado. O que é o nível gerenciado, professor? O nível gerenciado é onde nós já estamos gerenciando o processo. E nesse caso, nós já analisamos e já desenhamos o processo. Então, o nível gerenciado é aquele que a gente vai já passar pelo processo do desenho da modelagem. Eu já tenho o processo desenhado, bonitinho, ó, é o gerenciado. Só que quando eu coloco ele em prática, eu implemento, aí eu posso agora começar a avaliar. Então, eu estou aqui numa situação definida quando eu implemento, e quando eu faço o gerenciamento quantitativo, significa dizer que eu já estou agora monitorando. Ó. O que é monitorando? Eu estou aqui, ó, controlando. Então, quando eu faço o gerenciamento quantitativo, eu já começo a perceber, peraí, agora eu já começo a olhar dentro do processo que eu estou colocando em prática, se realmente eu estou atingindo o objetivo ou não. Então, quantitativamente, eu começo a perceber se eu estou atingindo o objetivo. Esse objetivo está sendo atingido, aquele está sendo atingido, aquele está sendo atingido. Dessa forma, eu consigo agora ser mais maduro, porque eu já passei por várias fases do ciclo de vida do processo. E por fim, o refinamento. Quando nós temos o refinamento, nós estamos na fase em otimização. É o nível mais maduro que existe de vida do processo, tranquilo? Estamos de volta? Estamos de volta, né, diretor? Beleza. Vamos lá, pessoal. Ó, a gente está de volta e a gente vai falar aqui um pouquinho. Deixa eu sair aqui para ver se eu consigo pegar de novo a live de vocês, tá? Para tirar as dúvidas, tá? Tá caindo aí a internet, mas a gente já voltou aqui ao vivo, né? E vamos lá, vamos seguir. Ó, dúvidas vão colocando aqui no chat, tá bom? Vamos colocando no chat. Bom, tava falando dos níveis de maturidade de um processo segundo o guia BPMCBOK, né? E segundo os níveis de maturidade, eles estão ligados ao ciclo de vida desse processo. Então, veja só, eu liguei aqui o ciclo de vida do processo. Ó. Então, a gente tem um ciclo aqui, ó, que ele é representado pelo planejamento, pela análise, pela ideia do desenho e modelagem, pela implementação, pelo monitoramento e pela ideia do refinamento, né? Então, eu avisei a você que quando a gente tem um nível inicial, a gente tem um processo onde ele está apenas no nível de planejamento. Quando eu analiso o processo, eu já estou no nível gerenciado. Quando eu faço o desenho e modelagem, eu implemento, eu já estou no nível definido de processo. Quando eu faço o gerenciamento quantitativo, eu já estou no nível de monitoramento. E quando eu faço a otimização, eu estou no nível de refinamento. Então, olha aí a setinha ligando os ciclos aos níveis de maturidade, né? Para você entender. O Guia BPMCBOK, como eu falei, ele vai trazer ali práticas, boas práticas para você gerenciar o processo. Então, o processo você pode gerenciar olhando o nível de maturidade do processo
e em qual momento você está no ciclo desse processo, tá? Então, unir os dois é muito importante para que a gente possa, então, seguir firme na ideia do Guia BPM-CBOK. Bom, um outro ponto que a gente pode observar na gestão de processo é entender agora como fazer esse desenho, essa modelagem. Para isso, a gente precisa antes entender os elementos que estão no processo. Então, quais são os elementos que estão no processo, professor? Os elementos componentes do processo são, olha só, a entrada, né? A gente tem aqui a entrada, que são os inputs, os fornecedores, as saídas, que são os outputs, que são os clientes que estão lá na ponta, e temos o processo de transformação. Esse processo de transformação é um processo onde vai pegar aqui, ó, o gestor, o objetivo da empresa, os eventos, a execução do processo, tudo que é necessário para gerar aquela matéria-prima, aquele insumo em bem ou serviço. Então, nós vamos ter aqui os insumos e vamos ter aqui os bens ou serviços, né? Ó, insumos, e aqui do outro lado vamos ter os bens ou serviços, né? O cliente recebendo ali o bem ou serviço. Bom, mas para desenhar tudo isso, nós precisamos modelar o processo, mapear o processo. E esse mapeamento vem através dessa figurinha bonitinha aqui, ó, que é o nosso famoso fluxograma. Então, quando a gente falar como é que eu vou desenhar o fluxo do processo, olha aí, a resposta já está no próprio nome. O fluxo do processo vem através do fluxograma, que vai nos mostrar onde começa e onde termina esse processo, né? Então, aqui está mostrando, ó, tem um início do processo aqui, ó. Aqui, geralmente, essa figurinha representa o questionamento, que ela tem dois caminhos a seguir, ó, tá? Dois caminhos a seguir, né? Ó, questionamento, ela tem dois caminhos a seguir, tá? Ó, questionamento, que ela tem aqui situações diferentes a seguir, ó, tá? E aí, ele vai ter fases do processo, ó. Cada retângulozinho desse vai representar uma fase do processo. E a gente vai chegar no fim do processo aqui, ó, tá? No fim do processo. Então, ele está mostrando o caminho, como é que eu devo seguir, né? Professor, como é que eu vou fazer para observar esse mapa do processo? Você vai observar através desse fluxograma. E aí você vai entender o seguinte, ó, existem alguns pontos importantes aqui, ó. Sempre essa figurinha ovalada vai representar o início ou o fim de um processo. Tá vendo aqui o início ou o fim, ó. Cada retângulozinho desse vai representar uma fase dentro do processo. Então aqui uma fase, ó, verificar a disponibilidade, solicitar insumo, colocar o insumo, ligar o equipamento, desligar o equipamento. Cada figurinha dessa, olha só, um losangozinho vai se referir a uma pergunta específica. Então quando você tiver uma pergunta específica, ó, você sempre tem dois caminhos. Ó. O insumo é disponível? Se sim, é esse caminho, se não, é esse caminho. O produto está pronto? Se sim, segue, se não, volta para cá. Ó. E a setinha representa o sentido, para onde está indo esse fluxo, né? Então, com esses 4 elementos, nós conseguimos desenhar claramente o fluxograma, entender como ocorre esse fluxograma, de que forma esse fluxograma ele pode ser visto, de que forma ele pode ser analisado. Então, é muito importante entender que quando falamos de fluxo do processo, olha só, a resposta está aí, ó, fluxograma, fluxograma, beleza? Joia, professor, vamos para frente, ó. Melhoria dos processos. Estamos finalizando a parte aqui na live, né, de forma enxuta sobre processo. Muita coisa a gente viu nessa live de hoje, mas tem algumas coisas a mais que nós vamos ver. Ó. Melhoria do processo. Quando a gente falar de melhoria do processo, pessoal, sempre que falar em melhoria do processo, você vai ligar a essa ferramenta chamada ciclo PDCA. O que é ciclo PDCA, professor? PDCA vem do inglês, ó, Plan, Do, Check e Action. Professor, sério que eu preciso aí das palavrinhas em inglês? Sim, isso cai em prova. Agora, plan significa planejar. Todo processo começa com planejamento. Do significa agir, no sentido de executar. O check significa checar, como se fosse monitorar, como se fosse controlar. E o action também significa agir, no sentido de ajustar. Ó, esse ajuste que é feito aqui no action, ele é importante para que ele volte a planejar de forma ajustada. Então, quando ele volta a planejar de forma ajustada, significa dizer que nós estamos melhorando o processo. Então, vamos desmistificar. Ó. Falou em PODC, isso aqui representam as funções da administração. Funções da administração. Nós vamos planejar, organizar, dirigir e controlar. Falou em, isso é diferente, tá? Ó. Falou em
PDCA não é a mesma coisa, porque PDCA está ligado à melhoria do processo. Então, falou em melhoria do processo, a gente vai sempre lembrar do ciclo PDCA. PDCA é melhoria do processo, tá? Falou em melhoria do processo, a gente vai lembrar de PDCA. Por quê? Porque no final tem um action ou act de ajustar, de agir no sentido de refinar. É como se ele estivesse falando do refinamento lá do guia BPM-CBOK. É a mesma lógica, tranquilo? Bom, uma outra coisa, outra ferramenta que pode ser usada para melhorar os processos dentro das empresas é o que nós chamamos de benchmarking. Professor, o que é benchmarking? Olha só, benchmarking é um processo que é utilizado nas empresas, onde você olha para as empresas concorrentes, você analisa as boas práticas dessa empresa concorrente e traz para dentro da sua empresa. Só que veja, não é um copia e cola, porque se você copiar e colar, você sofre o grande problema de ter um choque de cultura. Como assim? Cada empresa tem uma identidade. Essa identidade da empresa é representada pela cultura organizacional dessa empresa. Imagina, por exemplo, que tem uma empresa concorrente do Tiradentes, no mesmo ramo, e que ela pratica boas práticas lá, o Tiradentes olha e diz, caramba, eu vou trazer essas práticas para cá. Só que a empresa lá, ela tem uma cultura voltada para as pessoas, ela motiva as pessoas para gerar resultado. O Tiradentes tem uma cultura de resultados, de tarefas, é diferente. Então, quando ela pega essa prática e simplesmente copia aqui, vai dar um choque de cultura, porque lá dá certo porque tem uma cultura que volta para as pessoas. Aqui talvez tenha uma cultura que volte para resultados. E esse choque vai gerar problemas de liderança, de motivação, de clima organizacional. Então, o benchmark é uma aplicação de boas práticas com adaptação à cultura, ok? Então, quando a gente fala aplicação de boas práticas com adaptação da cultura, nós estamos falando de benchmarking, tá? Então, ó, é uma estratégia de melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor, tá? Para a gente trazer isso aí, aplicando e ajustando a cultura. Uma outra ferramenta é o que a gente chama de reengenharia. O que é reengenharia, professor? É uma redefinição, uma readequação, uma reestrutura da organização. Então, a gente vai chamar isso de mudança radical. Quando nós nos depararmos com mudança radical, mudar a estrutura, ó, redefinir, readequar, reestruturar a organização, é uma mudança radical. Eu vou fazer uma mudança geral. O que é que eu estou fazendo? Uma reengenharia. Isso muda todo o processo. Então, ferramentas de mudança de processo são três importantes: PDCA, benchmarking e reengenharia. Beleza? Tranquilo, professor, joia. Olha só, houveram algumas quedas aí na nossa live, né? Mas nada demais, a gente voltou aqui, já conseguiu reajustar tudo. É um assunto realmente bem profundo, porque está pegando informações gerais da administração, desde o conceito básico a outras informações, mas eu acredito que nessa live deu para a gente abrir aqui os seus olhos e a sua ideia sobre o que é gestão de processo. Não é um bicho de sete cabeças. Dá para você pegar as informações, anotar as principais informações e aplicar isso em resolução de questões. Você vai ver, com as informações que eu trouxe aqui, vai auxiliar demais a resolução de muitas questões que você vai resolver de gestão de processo. E aí eu espero que nos vejamos em breve, em próximos eventos, tá? E novas informações para que a gente possa trabalhar e a gente possa aí trazer informações importantes para você através de lives aqui pelo Tiradentes Online. Bom, mas o Tiradentes pediu para dar um aviso a você. Olha só, você que ficou até o final, temos aqui o TSE e TRE unificado. Olha só, teoria e exercício, tal, para técnico judiciário. Então você sabe que é o grande boom de 2023, né? Em 2023 tribunais, nós vamos estar focados aí, TSE, TRE, é um grande concurso a nível nacional, né? Houve inclusive, ó, uma alteração de valores do judiciário para mais, ó que beleza. Você vai entrar já ganhando valores maiores, ó, para técnico judiciário, ok? Os benefícios do curso: teoria e exercício, acesso 24 horas por dia, questões comentadas em vídeo, material em PDF. Olha que beleza, né? Bom, a gente tem aqui o TSE-TRE unificado com 40% off, ó que beleza, de 579 por 347,40, ou 12 vezes de 28,95. Pessoal, menos de R$30 por mês, tá? Por menos de R$30 por mês, você vai conseguir aí mudar a sua vida. Por menos de R$30 por mês, você vai conseguir alcançar o objetivo, estudando com afinco, com determinação, fazendo sua parte e pegando todas as informações que estão aqui no nosso curso online. Você vai conseguir uma vaga
no tão sonhado aí cargo do TSE, TRE, para efetivamente mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, não perde tempo, tá? Deixo aqui com vocês, ó, o meu Instagram, @prof.fabiolobo, tá? Para aqueles que tiverem dúvidas, podem mandar um direct, é sempre um prazer atendê-los. Deixa eu pegar aqui a borrachinha, porque passou por cima. Deixa aí, @prof.fabiolobo, tá bom? Galera, obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigado ao Tiradentes mais uma vez pelo convite. Espero que nos vejamos aí em breve, numa próxima live. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e qualquer dúvida estamos lá disponíveis no Instagram, tá? Um abraço, valeu, bom dia.